Olá! Hoje vamos apresentar um pouco sobre os conflitos históricos entre Israel e Palestina. Israel, chamado oficialmente hoje de Estado de Israel, é uma república parlamentar do Oriente Médio, com capital em Jerusalém. Foram dominados durante anos de sua história por diversos países e povos. Entre eles estão bizantinos, árabes, por segundo maior tempo de duração, mamelucos, Império Otomano, maior tempo, cerca de 400 anos, e por último a Grã-Bretanha, entre os anos de 1918 e 1948, nesse último ano proclamando o Estado de Israel. Nele estava contida a Palestina, lugar importante nas escrituras bíblicas, assim como o resto do Estado. Era conhecida antes como Terra de Canaã, habitada por semitas, hebreus, entre outros povos. Foi dominada por persas, gregos, romanos, Império Otomano e até mesmo a França Napoleônica. Por último, ficaram contidos dentro do Estado de Israel, o que gera conflitos territoriais até hoje, porém enraizado por ideais religiosos de árabes contra judeus. Mais detalhes do início e história desses conflitos vamos ver a partir de agora. A luta e a força do povo de Israel vem desde muito tempo atrás. Pois desde 1917, com a declaração de Balfour, que dava os israelenses uma terra para eles se reunirem, foi algo muito conturbado. Pois desde antigamente, após a invasão do Império Romano nas terras onde pertencia o povo judeu, aquela região onde hoje também é a Palestina, onde eles estão, aconteceu a diáspora, que foi a vazão, o espalhamento de todo o povo judeu pelo mundo. O que dificultou muito do povo judeu ter uma terra em si, ter uma casa, ser um povo nômade. E tanto que movimentos sionistas que tentavam levar os judeus para a Terra Prometida surgiram. A Organização Mundial Sionista, que junto com a Inglaterra trouxe o povo judeu em 1917 para aquela região da Palestina. Tanto que os árabes ali por volta ficaram muito revoltosos, pois eles pensavam que os ingleses iriam ajudá-los a se tornarem um povo independente, que era mais ou menos o foco da Inglaterra naquele lugar. Eles não tinham muita atividade ali. O foco principal da Inglaterra era tirar o Império Otomano daquela região, junto à Rússia, e dali ajudar aquele povo a ficar forte o suficiente até virar um país em si. Mas diante da revolução que teve na Rússia, eles, junto ao movimento sionista, deram força aos ingleses e aos russos contra a revolução bolchevique, que até foi tão forte que conseguiram ser vitoriosos contra esses russos, os bolcheviques. E os judeus tiveram uma proteção em toda aquela parte da Palestina. Tanto que na declaração de Balfour, o povo judeu teria que prestar respeito ao povo daquela região, porque os muçulmanos e judeus têm culturas completamente diferentes, tanto religiosa como cívica. Tratar as pessoas é muito diferente, o que dificultou ainda mais o aceitamento de povos não árabes naquela região. E com o passar do tempo, as rixas foram aumentando, a população do povo judeu em Israel foi aumentando. Antigamente era 11% naquela região da Palestina, tornou-se 17,6%, aumentou em 6,6% a quantidade de imigrantes naquela região, algo muito considerável em uma quantidade de tempo muito pequena. E em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, os israelenses viram um momento perfeito para se tornarem independentes. Depois do Holocausto, o que traria muito judeu para aquela região seria a independência do Estado de Israel. E os povos árabes daquela região, que já tinham intrigas, já tinham pequenos conflitos, acabou generalizando muito mais. O atrito entre esses dois povos foi muito grande, porque
eles pretendiam retomar aquela região, pretendiam expulsar novamente os israelenses daquela região e retomar. Com a criação do Estado de Israel, dificultava muito, muito mesmo. Então, os primeiros ataques começaram a acontecer contra os israelenses. E, como uma forma de resposta mesmo do Estado de Israel, começou a Guerra dos 6 Dias, que foi o primeiro conflito armado, armamentista mesmo, do Estado de Israel como nação, e contra esses povos da Palestina, contra esses árabes, contra os estados próximos ali, e trouxe muita vantagem territorial para os israelitas. Tanto que em 6 dias eles conseguiram pegar áreas do Iraque, do Irã, da Síria, depois foram devolvidas, mas depois de deixar marcas mesmo na história dos palestinos. Os principais conflitos entre palestinos e israelenses se dão em troco da parte religiosa e cultural de alguns lugares, centralizando a luta no controle dessas localidades. As tentativas da ONU de cessar o conflito árabe-judeu existem, porém os palestinos sempre a recusam. Um dos conflitos dividiu lados entre o Estado de Israel contra Egito, Líbano, Síria e Iraque, além de outros países. O motivo foi a proclamação do Estado de Israel, não aceita pelos países citados. A Palestina corria por fora do páreo, já que a briga comprometia também seu território. Sua saída foi criar a Organização para a Libertação da Palestina, no ano de 1964, uma organização armada que lutava pela liberdade do lugar. O resultado foi a chamada Guerra dos 6 Dias, na qual Israel saiu levando de bônus diversos territórios, como a faixa de Gaza, rica em petróleo, Monte Sinai, devolvida ao Egito por acordo em 1982, as colinas de Golan e a parte oriental de Jerusalém. Em 1973, Egito, Síria e Israel voltaram a se enfrentar entre si, no conflito chamado de Yom Kippur, iniciado com um ataque contra os judeus. A Palestina se envolveu na briga boicotando o petróleo dos países aliados de Israel, gerando uma crise econômica no Ocidente. Para se sair dos ataques, os israelenses buscaram apoio na base americana Camp David e conseguiram sair vencedores do conflito. O resultado fez com que o Egito fosse o primeiro a tentar fazer acordos de paz com Israel, o que ocasionou sua expulsão da Liga Árabe. Depois dessa briga acalmada, o sangue voltou a correr nos ataques do Estado de Israel ao Líbano. Esses com o objetivo de cessar futuros ataques terroristas da Organização Libertária Palestina contra o país. O troco foi dado na primeira intifada em 1987, onde povos se reuniram com armas rudimentares, paus e pedras, organizando atentados terroristas contra os judeus. Depois de algum tempo, a Palestina acabou por se render e aceitar o Acordo de Paz da ONU em 1993, num acordo chamado de Acordo de Paz de Oslo, que acalmou os ânimos no Oriente Médio por um tempo, pois a Palestina começou a descumprir algumas cláusulas contra os israelenses, sendo que esses estavam dispostos até a abrir mão de alguns territórios em troca de paz. Porém, isso não foi suficiente para cessar o sangue. Os conflitos se estenderam. Veja agora as consequências disso para os anos 2000. Por volta dos anos 2000, Ariel Sharon tomou o poder no Estado de Israel como primeiro-ministro. E uma das primeiras ações foi a invasão de territórios da Palestina e a construção de uma cerca nos territórios da Cisjordânia, com medo de um atentado terrorista àquelas regiões. A ascensão do grupo terrorista árabe chamado Hamas provou que não poderia haver acordo de paz entre o Estado de Israel e a Palestina, pois este grupo defendia que não poderia haver um vínculo entre o Estado de Israel e o parlamento palestino. Bom, por conta de conflitos internos na região da Palestina, como por exemplo o poder do grupo terrorista Hamas naqueles territórios, colocava os palestinos sem poder de reivindicar por seus territórios. Mesmo com o governo de coalizão entre o Hamas e o Fatah para tentar colocar novamente a questão da Palestina nas mesas de negociações, não foi possível. Com a morte de Ariel Sharon no Estado de Israel, colocava Ehud Olmert no poder, que realmente foi consolidado com a vitória dele nas urnas israelenses.
Tanto palestinos como israelenses consideravam a região da faixa de Gaza e a região da Cisjordânia como realmente territórios da Palestina. Recentemente, houve o desaparecimento de 3 jovens israelenses, onde o Estado de Israel afirma que o grupo terrorista Hamas foi o causador por esse desaparecimento. Mas o grupo terrorista Hamas disse que não foram eles os causadores por esse desaparecimento. Após a descoberta da morte desses jovens israelenses, simplesmente o Estado de Israel faz algumas explosões na faixa de Gaza. Outro fato que também ocorreu foi que policiais israelenses foram flagrados espancando um jovem palestino. Este vídeo viralizou na internet e estes acontecimentos agravam ainda mais a rixa entre palestinos e israelenses, provocando uma guerra generalizada entre eles, que pode acontecer a qualquer momento. A resolução para o conflito está longe de chegar, graças a grandes disputas territoriais que buscam os bens naturais de produção e também a parte mais religiosa dos demais territórios. Qualquer faísca acaba sendo suficiente para derramar mais sangue. A esperança de paz tem que existir, pois dela vivem as famílias que lá habitam. Somente a mantendo, a força para lutar continuará a crescer naqueles solos de ferro.